a gente aqui hoje trazendo a pauta eleições 2020, porque começou ontem aí a campanha eleitoral. Paulo Leite já fez a crítica dele às carreatas, os ouvintes completaram também. E a gente sempre fica um pouco perdido, um pouco confuso, o que vale, o que não vale nas eleições. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama a nossa queridíssima doutora Luciana Nepomuceno, que é especialista em direito eleitoral. Bom dia, Luciana. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e todas. Vamos falar das eleições, né? A gente começando, então, a campanha aí, agora para valer o período eleitoral começando aí. E a gente vivendo esse momento diferente, a gente fica um pouco na dúvida, né? Vai ser tudo igual? O que vai valer? O que não vai valer? A gente outro dia até tem uma pergunta, já que a gente ficou do último programa, né, Paulo? Para perguntar aqui, que a gente ficou na dúvida. Você até falou sobre isso já aqui, mas showmício e live-mício, proibido, né? Exatamente. Porque a vedação para o showmício, ela já existe desde as eleições passadas. Você não pode trazer ali um cantor, um artista para a sua propaganda eleitoral, porque isso desnivela os candidatos, Carol. E agora, né, como nós não estamos podendo ter aglomerações, criou-se a live mício, né? Você traz ali aquele ator, cantor para a sua rede social. Obviamente, se o showmício não é permitido, a tal live mício, consequentemente, também não é. Então, isso não pode. Ufa, Paulo, explicamos corretamente aí, explicamos tá vendo? corretamente aquele dia. Mas então, a gente assim, ficou se com quiserem medo. chamar o Paulo para cantar, um MPB, não pode, gente, não pode. Nem façam isso. É melhor porque... não, porque o cara vai perder voto. Exatamente. Bom, o candidato vai se arrepender se fizer isso. Até porque eu posso, no meio do caminho, ter tomado alguma coisa e ter me excedido. Mas vamos lá. Eu posso tomar de Bruno no meio do caminho, né? Vambora. E aí, vambora, né? Mas... Luciana, ontem eu fui incomodado, e muita gente incomodada, porque pela manhã, em 2 locais, e agora os ouvintes também dizendo que em outros locais aconteceu a mesma coisa, passaram as malditas, amaldiçoadas e execráveis carreatas, com som alto, buzina e outras coisas mais. Isso pode? Infelizmente, eu vou dizer que sim. O que não significa que vai dar resultado, né, gente? Isso, sim. Pode-se ter, né, carreata, passeata, isso tudo pode. É claro que o que a gente espera é que com as restrições sanitárias, né, gente, isso diminua, porque você precisa ter um distanciamento, pelo menos na passeata. Mas você pode ter carreata, inclusive com carro de som, tá? Pode ser com carro de som. Então, nós vamos ser incomodados, sim. Mas eu falo muito, depende tudo da consciência do candidato, né? Para não contribuir com a poluição sonora da nossa cidade e também do eleitor, né? Não gostou, não vota. Já bastava o ovo, né? 30 ovos é R$10. Já bastava o ovo, a vassoura, né? Agora tem a vassoura também. Agora tem a campanha. Mas agora tem a campanha eleitoral. WhatsApp é uma questão que todo mundo está querendo saber. Quando a gente falou aqui da sua vinda, primeira coisa que eu recebi aqui em WhatsApp foi a pergunta sobre o WhatsApp. É normal que se aconteça agora você ser incluído em grupos, ser incluído nas tais redes de mensagem do WhatsApp. É permitido? Tem limite? O que pode fazer? Não é invasão da intimidade alheia eu criar tais grupos e começar a divulgar tais informações? Vamos lá. O WhatsApp é apenas um exemplo do que a gente chama propaganda na internet. Então, a partir de ontem, aí os sites, né, de partidos políticos, coligações dos candidatos, eles já puderam começar ali a divulgar as campanhas. E com isso vem também blogs, as redes sociais, os e-mails, né, os meios de distribuição de mensagem, como Telegram, WhatsApp. Então, sim, o que nós temos que pensar agora, inclusive, tem um outro acréscimo, que é possível, inclusive, o impulsionamento pago dessas mensagens, desde que ele seja feito por candidato, partido ou coligação. Isso é muito importante, porque o eleitor não pode pagar para impulsionar uma página. Então, vamos supor, o João tem um amigo dele íntimo, que é candidato agora, e ele fala, João, impulsiona para mim. O João não pode pagar pelo impulsionamento, porque na internet não é possível nenhuma publicidade paga. Tem que ser orgânico. Exceto o
impulsionamento por partido, coligação ou pelo próprio candidato. Agora, então tem que ser eleitor orgânico. João quer ajudar o amigo dele. Ele pode estar dentro da liberdade de expressão. Ele pode falar, gente, vote no fulano ou na fulana. Né? Ele pode manifestar pode retweetar, a opinião dele. Pode sim. O que não pode é o eleitor pagar por esse impulsionamento. Também não pode aquela contratação em massa de pessoas que vão fazer... A gente viu isso muito nas últimas eleições, né? Contratação de grupos de pessoas que vão poder ali fazer aquela retweetar em massa. Isso também não pode. Não pode. Não pode. Agora, o partido e coligação podem pagar pelo impulsionamento? Pode. O impulsionamento partido, coligação e o próprio candidato. Aí você pode pagar para impulsionar desde que seja claro que aquilo ali é uma propaganda, é uma propaganda paga, que tem aí o provedor da internet tem que ter um link para permitir ao usuário, para não quero ficar recebendo essas mensagens, tudo isso. E o TSE já firmou uma parceria interessantíssima para essas eleições com o objetivo de combater as notícias fraudulentas, que é exatamente... Hoje, o eleitor, ele vai poder, não precisa nem vai ter acesso à internet, ele pode entrar no site da Justiça Eleitoral de forma gratuita para poder ter acesso a informações sobre os candidatos, sabe? Para poder exatamente com essas redes, né, de mídias sociais, para poder fazer o cancelamento da página, né, para tirar a página com conteúdo ofensivo, difamatório, fraudulento do ar. Então, o TSE está realmente em prol de combate às fake news. Aqui tem pergunta de um ouvinte, o Rafael Almeida, ele perguntando o seguinte, o artista, ele pode apoiar um determinado candidato e como postagens nas suas redes sociais podem também? Ele, como eleitor, ele pode. É lógico, o artista, antes de mais nada, ele é um cidadão. Um eleitor, né? Ele é o eleitor e como eleitor, ele pode manifestar a opinião, olha... Vote, apoie o fulano de tal. O que ele não pode é usar da condição dele de artista, né, de famoso, para poder usar aquela condição para apoiar uma determinada campanha. Porque senão isso causa desequilíbrio entre os candidatos. Se eu sou Luciana, não sou amiga de nenhum famoso, eu não vou ter a mesma chance, né, a igualdade, a oportunidade que alguém que é amigo de famoso. Agora, Luciana, a gente vivendo essa campanha no meio da pandemia, a gente estava acostumado a ver o candidato aí indo fazer visitas nos bairros, andar no ônibus, e aí causa aquela aglomeração. Ficou carregar a criança no colo, exatamente. Tomar cafezinho na Praça 7. Era um movimento comum aí dos candidatos, principalmente quando a gente fala aí de prefeito e vereador, né? Essa proximidade com a comunidade, vou no bairro, vou conhecer, vou visitar isso, conversar com as pessoas, bater de porta em porta. Ficou alguma coisa decidido sobre isso, sobre causar aglomeração na campanha? Infelizmente, a legislação eleitoral não pode traçar essas regras sanitárias. Isso fica muito também da consciência do partido e do candidato. E nós já temos ali dados estatísticos, isso pelas equipes sanitárias, médicas, de que o maior risco de contágio é exatamente a proximidade entre as pessoas. Aí como é que você vai imaginar que o candidato vai ficar lá abraçando, pegando na mão do seu eleitor? Então, isso aí, eu brinquei na última sessão que eu vi, na última entrevista, que hoje o candidato que mantiver aquela postura tradicional do vamos pegar a criancinha, abraçar e beijar, ele provavelmente vai perder o voto do seu eleitor, que ninguém vai ficar querendo ter esse contato físico. Mas, se a pessoa quiser enfrentar, cabe a volta. Cabe sempre, a escolha é nossa, né? A Constituição fala, todo poder emana do povo. É a hora da gente exercer o poder escolhendo os nossos representantes. Eu já falei, inclusive, a respeito das carreatas, já disse muito claro que botou carreata, já tem não. Já não vota. Isso já anota o nome para não votar. Já é uma posição como eleitor e tem muita gente também fazendo a mesma coisa. Mas, Luciana, em Belo Horizonte existe um partido, um determinado partido, que registrou 2 chapas. Ele registrou 2 chapas com nomes de vices diferentes. O TRE aceitou o registro das 2 chapas porque está lá no site do TRE, né, João? Você confirmou hoje. Sim, tem 2 chapas, mas quando você entra, os vices são os mesmos, mas já abertamente um candidato queria um outro vice
Mas eu acho que quando teve essa confusão, eles foram lá e já deve ter alterado para o outro vice, mas realmente tem duas chapas do Como é mesmo que é isso? candidato. Duas chapas no mesmo candidato. Como é que é isso? Mas vamos lá. É porque, como eu disse anteriormente, no nosso último encontro, qualquer pessoa para lançar candidata, ela tem que ser escolhida em convenção. Tem que haver aquela escolha prévia na convenção de qual será a chapa majoritária e quem serão os candidatos a vereador, né, nesse ano. Então, essas pessoas que se lançaram aí como vice, com certeza, um foi indicado em convenção. Pode ter ocorrido, aí eu falo pode, porque eu não vi o que está por trás dessa duplicidade de registro, em que duas pessoas se apresentaram ali para a escolha. Mas existe uma ata, existe a ata da convenção do partido e lá fala-se claramente o que foi deliberado pelos convencionais. E o fato de ter registrado, você pode ter registrado até vários. Cabe agora a Justiça Eleitoral vai julgar os pedidos de registro. O que acabou o prazo ontem foi o prazo para que o candidato formule, o partido formule o pedido de registro. Esse que é o prazo. Agora, a Justiça Eleitoral vai ter um prazo para publicar os editais com esses pedidos. Então, essas candidaturas que a gente está falando, se colocando, podem ser impugnadas, inclusive. Claro. O prazo terminou ontem, foi o prazo para os partidos apresentarem as suas candidaturas. Não significa que aquele nome que está ali efetivamente e quando é que termina esse terá prazo? o registro. Vai começar a contar o prazo dos editais. Agora vão começar a publicar, a Justiça Eleitoral publica os editais, obviamente a partir do término de ontem, né? Sim. O término do prazo. E aí você tem mais 5 dias para impugnar o registro de candidatura. No caso que a gente está discutindo, já é aberto, o partido é o PRTB, Sim. o candidato quer uma vice e o partido quer um vice. E há aí uma divergência já explicitada a respeito da escolha. Mas, na chapa registrada no tribunal, tem o nome do vice, né, João? Sim. O nome Exato. do indicado pelo partido. Exatamente. Eles vão pegar no registro, vem todos os formulários, o processo que forma o registro de candidatura, vem todos os formulários, vem com a ata da convenção. Se o juiz tiver alguma dúvida, ele vai intima o partido político, intima o candidato, para que, inclusive, de ofício, o juiz pode fazer isso por Mas ele iniciativa pode dele. mudar, porque, por exemplo, tá lá, o partido indicou um vice que tem o nome dele explicitado lá no registro da chapa. E ele, o candidato, diz que não, que a vice dele é outra. Ele pode mudar a bel prazer? Claro ou que ele não. está submetido ao resultado da Claro convenção? que está submetido ao resultado da convenção. Por isso que os partidos políticos eles têm que observar o que foi deliberado pelos convencionais naquela reunião, naquela assembleia denominada de convenção. Tem. E o juiz, o eleitoral, ele vai se pautar por o que foi discutido por todos os convencionais naquela oportunidade. Eu não posso chegar e falar assim, não, agora eu quero que o João seja meu vice na minha chapa. Não é a vontade individual, é vontade daquele grupo. Na última eleição, inclusive, aconteceu com um trecho de uma entrevista que foi feita aqui na 98, um candidato de um outro partido usou a imagem de outro candidato em entrevista concedida a veículo de comunicação. É permitido fazer isso? A partir do momento em que ele vem aqui e faz uma entrevista, fica público e ele pode usar a imagem como ele quiser? Não, vamos lá. Tem essa questão de usar a imagem dos outros é um pouco complexa. Eu posso, por exemplo, você me apoia, eu sou candidata e você me apoia. Aí eu posso ter, obviamente, usar a sua imagem do apoiamento, tá? No meu tempo de propaganda. O que eu não posso é usar o meu tempo de propaganda, propaganda eleitoral gratuita, para fazer campanha para o outro candidato. Isso eu não vou poder fazer, tá? Eu posso até pedir voto, mas eu não posso destinar o meu tempo de campanha, porque aquele horário ali é o horário que você tem para você. Mas eu posso, por exemplo, fazer uso de uma imagem para prejudicar a imagem de um outro candidato. Por exemplo, o candidato vem até aqui, dá uma entrevista na 98 ou em qualquer outro veículo, se posiciona
a respeito de um tema que lhe foi perguntado e o outro candidato adversário pega trecho dessa entrevista e exibe no seu programa partidário para dizer, olha o que ele falou na outra emissora. Pode? Claro que não, isso é campanha difamatória, né? Aí você pode verificar se vai configurar calúnia, difamação ou exploração de conteúdos falsos. Se você está tendo ali por exemplo, eu pego trechos de uma entrevista e distorço totalmente o que foi dito, né, dentro daquele contexto. Isso aí, você está manipulando a informação. Você pode enquadrar, inclusive, como notícia fraudulenta. Tá, e aqui no nosso chat da Felicidade, a participação do Daniel falando dos santinhos, né? Falou, tão ruim quanto as carreatas são os panfletos. A produção e distribuição deveria ser limitada, porque produz aí uma grande quantidade de lixo. E ele falou que já presenciou carros jogando panfletos pela janela enquanto passava em frente a uma zona eleitoral. Eu falei isso aqui hoje, no dia da eleição. Se eu saio para votar num candidato, tem gente distribuindo santinho, eu já falo, não vou votar mais, porque é proibido no dia, né? É agora, proibido no dia. Mas o problema agora do tal santinho, gente, é a contaminação. Sim. É a contaminação. Porque até no dia da eleição, você não vai mais exibir, entregar o seu documento de identidade para o mesário. Exatamente para não ter o contato físico. Imagina o santinho. Milhões de pessoas que manusearam o santinho, você vai pegar o santinho. Não pegue santinho. Melhor Papel, não pegar, não né? pegue santinho de jeito nenhum. Não está proibida a distribuição de santinhos. Pode haver. Só que eu não aceitaria, por conta da contaminação, pegar santinho de ninguém. De papel, não. Luciano, só voltando à questão do apoio, o tempo, né, o prazo para coligação e tudo já acabou. Já. E só que agora nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, 15 candidatos para a prefeitura. Eles têm autorização para dar apoio a partir de agora? Como é que funciona isso? Pode. Por exemplo, igual nós comentamos aqui, você pode ter um senador, exemplo, apoiando um candidato, né, à prefeitura de Minas Gerais, à prefeitura de Belo Horizonte, melhor dizendo, e manifestar apoio. Apoio não é coligação. Coligação é aquela união de partidos para lançar um candidato. Apoio não. Você que tem... O que é o apoiador no sentido eleitoral? É alguém que tem aptidão, potencialidade para influenciar a escolha do eleitor. Então, se eu peguei um senador e ele vai apoiar um candidato a prefeito de BH, isso chama-se apoiamento, que não é coligação. Mas, por exemplo, um candidato que apoiar um outro candidato, isso pode também? Vamos lá, né? Um candidato apoiar um outro candidato é um pouco um contrassenso. Mas eu vou até dar um exemplo de quando isso acontece comumente nas candidaturas laranjas ou fictícias, né? Em que a mulher se lança candidata, mas ela pede apoio para um homem. Pede apoio e voto para um homem. Isso, inclusive, dá fraude, né? Porque como é que você é candidato, você vai pedir apoiamento e voto para um outro candidato daquela chapa? Ô, Luciana, muita gente mandando aqui também a questão da obrigatoriedade do voto em tempos de pandemia. Isso chegou a ser discutido porque a gente está aí na fase de evitar aglomeração, muita gente com medo, com receio de sair de casa, tem gente que é do grupo de risco, tem gente que tem comorbidade. Então, assim, criou-se toda essa situação do seremos obrigados a votar de qualquer maneira, mesmo vivendo uma pandemia do novo coronavírus. Isso em algum momento chegou a ser discutido? Como é que ficou? Carol, inclusive, eu estive na audiência pública que teve no Senado, na qual alguns senadores vieram com essa discussão para que o voto no Brasil não fosse obrigatório, deixasse de obrigatório em razão da pandemia. Isso não foi aprovado, embora tenha tido uma discussão incipiente, ou seja, inicial, mas nasceu natimorta, vamos dizer. E o voto no Brasil, ele é e continua, ainda com a pandemia, obrigatório. O que o Tribunal Superior Eleitoral, quais foram as medidas que ele adotou para, vamos dizer, amenizar os riscos decorrentes da Covid-19? Primeiro, horário de votação estendido, né? Vai começar às 7 da manhã. A horário da manhã, preferencialmente para os grupos de risco. Aí se aconselha que as pessoas não compareçam acompanhadas para poder evitar a aglomeração. Esse detalhe que eu falei, você não vai ali mais
entregar o seu documento de identificação, você deve levar a sua própria caneta para assinar ali o livro, né, de presença, para evitar todo esse contato com os objetos. Agora, se você não está se sentindo, né, confortável, seguro, você vai justificar a sua ausência. Inclusive, o que está se esperando para essas eleições é que seja bate-se o recorde da abstenção. Você é a favor do voto obrigatório? Sou. Eu sou a favor do voto obrigatório. Eu acho que nós precisamos, meu pensamento é que nós precisamos evoluir ainda muito na nossa democracia para poder tornar o voto ainda facultativo. Com relação à resposta que você deu para o João, nós temos aí 15 candidaturas. Por observação dos períodos eleitorais, sabemos que boa parte dessas candidaturas são balões de ensaio. Ou balão de ensaio para fazer o nome do partido ou do candidato para uma próxima eleição, ou até para fazer os tais dos apoiamentos velados, aquelas coisas que a gente conhece muito bem. Eu financio sua candidatura, você fala mal do meu adversário. Isso nós já estamos cansados de saber. Mas no meio do caminho, um candidato que tem a sua candidatura registrada no TSE, homologada pelo partido, registrada no TSE, ele pode dizer, não concorro mais e a partir de agora eu apoio o Zé Mané? Pode. Pode acontecer isso, porque não existe lei alguma que obrigue alguém a manter a condição de candidato ou candidata. Você pode desistir da sua candidatura, não tem nada que te obrigue. Fala, não quero mais. Não pode coligar mais. Não. Ele não pode desistir e emprestar o tempo dele para o outro. Não. Ele pode falar assim, não quero mais. Isso é voluntário. Assim como é voluntário o ato de eu me candidatar, também é um ato de vontade eu não querer mais ser candidato. E eu posso declarar o apoio ao outro. Claro, fala assim, olha, eu não quero mais ser, mas olha, gente, vote no João, que ele é muito bom. Posso. Isso aí é aquilo que eu falei no início, quando falamos no primeiro bloco. Tá evidente que boa parte desses 15 aí vão fazer esse jogo. Com certeza. Até porque... Vamos sentar, pegar o saquinho de pipoca e ver. Aguardar. Até porque isso está em jogo aí, gente. E é bom que o eleitor saquinho de tenha... pipoca não, é aquele sorvete que até agora eu não ganhei. Ah, meu Deus do céu. Não é pipoca, não, eu vou pagar essa conta hoje. Eu vou pagar essa conta tem hoje. Tem pipoca aqui não. Eu vou pagar essa conta hoje, que ela vai ficar falando o resto da vida se a gente não fizer isso. Mas fica claro para o eleitor, gente, é bom que o eleitor tenha essa consciência de que o que está em jogo, inclusive, é uma regra econômica. Existe um custo para eu apoiar o outro candidato. E eu cobro esse custo, ou em dinheiro, ou em cargos na prefeitura se o outro for eleito, em cargos na estrutura oficial se o outro for eleito. É claro, o eleitor tem que ter essa consciência. Exatamente. Não é um ato de pureza, de bondade, que eu vou dizer não me candidato mais e vou apoiar outro. Tem dinheiro no meio, tem sacanagem envolvida. E é bom saber disso. Paulo, mas espera lá. Não vamos falar necessariamente que é dinheiro envolvido, mas existe algum benefício que os dois lados estão ganhando, né? Ali tem. Isso se existe algum benefício, existe o ilícito do ato de ser beneficiado. Não necessariamente eu chamaria de ilícito. Mas a questão toda, você falou aí, é o eleitor que tem que ficar de olho. Atento. Se não é ilegal, no mínimo é imoral. É imoral. Pronto. É isso. Pronto. Tá aí, decidiu a coisa toda. Luciana Nepomuceno tirando as dúvidas aqui, gente, para as eleições 2020. Muitas dúvidas. Ela vai voltar aqui em breve para bater mais papo com a gente. Quanto sorvete eu ia ganhar. Meu Deus É do assim céu. que chama a Benesse, tá vendo? É assim. Vai ganhar o sorvete. Apoiamento, a gente ganha um sorvete no mínimo. Acabou de mostrar como é que é a regra política, tá aí, ó. Doutora Luciana Nepomuceno, especialista em direito eleitoral, tirando nossas dúvidas aqui sobre essa eleição em tempos de pandemia, uma eleição diferente, mas fica aí poder na mão do eleitor sempre, a gente não pode esquecer disso. Lu, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol, obrigada, gente.